Vamos estar dividindo aqui as classes, né? Jovens. Quem vai dar aula para os jovens hoje? A irmã Diaconisa Elisângela, os jovens aqui. Tá? Para os adolescentes, quem vai dar aula é a Silvana, né? Para os adolescentes. Né? Para as crianças, a tia Sandra, a Andréia, né? A Carol. Tá? E os demais adultos aqui no santuário, tá? Junto aqui com o pastor Elmar. Tá bom? Eu peço também, irmãos, pode estar dividindo. Eu peço também uma coisa que nós precisamos aprender, uma coisa que por muito tempo, eu disse que por muito tempo, e algumas pessoas gostam disso, tá? Pode ter certeza, eu tenho todos os meus defeitos como qualquer um ser humano, mas uma coisa que eu não gosto é de ser centro das atenções. Primeiro, quando você traz para você toda a responsabilidade, é mais peso para você. E como aqui a igreja, né, tem que ser dividido para todos, porque o trabalho aqui não é só meu, né? O trabalho aqui do crescimento da igreja não depende só do pastor Ronai, depende de todo o envolvimento da igreja. Por isso que a Bíblia trata a igreja como um corpo, né? Para todo o corpo poder funcionar, todos os órgãos, todos os membros têm que estar em conjunto para o corpo poder funcionar perfeitamente. Então, eu quero motivar os membros da igreja, né, a motivar os irmãos para a escola bíblica dominical. Irmão, com carinho, porque eu não vi você? Né? Não é só o pastor. Né? E uma coisa que eu sei, né, pessoas que tinham que ser o primeiro a chegar, com conflito dentro de casa, conflito no casamento, e não vem para a escola dominical. Pessoas com guerra com filhos, com guerra na família, e não vem para a escola bíblica dominical. Mas eu, como pastor, eu faço o meu papel. Mas a pessoa também tem que se motivar para vir para a escola bíblica dominical. Então, você que é membro da igreja, irmão, não vi você na escola bíblica. O que está acontecendo? Vem para a escola bíblica. Não fique em casa, não. Olha, vem proteger a sua casa. Venha proteger a sua família. Irmãos, essa lição vai falar muito conosco. Vocês não têm noção do que o diabo está fazendo. Tá? E como eu já disse aqui, não é só família de ímpio, não, hein? Tem família de crente também. Pastor traindo mulher, mulher de pastor largando para estar com outro. Irmão, o diabo não está brincando. Só que as pessoas não estão pensando que estão em outro planeta. Então, meu irmão, vamos se despertar. Né? Venha para a escola bíblica dominical, que é bênção de Deus para a sua vida e também para a sua família, tá bom? Quero convidar aqui o pastor Elmar. Vocês querem aplaudir o Senhor pela vida do pastor Elmar, que vai dar aula para a gente aqui hoje. Graças a Deus. A paz de Cristo. Que bom estar aqui nesta manhã. Abre a sua revista na lição 3. Somos uma só carne. E agora? Vou falar um pouco. Vamos fazer uma leitura alternada. O texto bíblico básico está em Efésios, na carta de Paulo, capítulo 5, verso 22 ao 33. E o texto áureo está em Mateus 19, verso 6. Tá, vamos fazer aí uma leitura alternada. Vou ler o versículo 22 e a igreja o 23, e vamos assim fazer a leitura alternada. Diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. A igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra,
Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É o texto áureo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Graças a Deus. Então, vamos estar falando hoje, somos uma só carne, e agora? Né? Pode passar aí o próximo. A vida a dois tem seus desafios, né? São duas pessoas distintas que, por amor, decidem viver juntas e construir uma história comum. Então, a vida a dois tem os seus desafios, né? Quando se junta duas pessoas, né? Quando Deus teve a ideia de juntar duas pessoas, um homem e uma mulher, né? Ia ter ali os seus conflitos, né? Os desafios, mas Deus sabia que se aquela pessoa obedecesse os seus princípios, iria dar certo, né? Quando duas pessoas se juntam, eles estão concordando, e Deus ama o acordo, né? Quando você concorda, isso traz poder. Isso pode ser na igreja, né? Isso pode ser na família. Quando tem acordo, né? Tem poder, tem resultado. Então, quando não tem acordo, é problema, é divisão. Então, Deus ama o acordo. Então, um homem ou uma mulher, né? Eles ali concordam que vão viver por toda a vida até que a morte os separe. É um acordo, né? Eles concordam que vão viver por toda a vida. Se você não concordar isso antes, né, vai ser um problema. Se você sempre deixar uma brecha, uma possibilidade de separar, de não ir até que a morte separe, sempre vai haver uma possibilidade, né, de você se separar, sempre vai haver uma possibilidade de um divórcio. Mas quando você concorda que é para a vida toda, né, Deus vai garantir isso se você submeter aos princípios de Deus, se eu fizer isso. Então, Deus ama o acordo. Se você não concorda, né, se você não concordar, viver junto por toda a vida, vai sempre ter essa brecha aí, essa possibilidade de você se divorciar, de você se separar. Mas se você concordar com a sua esposa, se você concordar com o seu esposo, nós vamos até a morte. Só a morte vai nos separar. Vai ser muito difícil alguém te separar, porque o texto áureo diz que o que Deus ajuntou, né, não separe o homem. Então, nós precisamos obedecer os princípios de Deus, sabendo que temos desafios, que a vida a dois não é fácil, né? Não é fácil para a mulher e não é fácil para o homem. A vida a dois não é fácil, tem seus desafios. Então, nós precisamos submeter aos princípios de Deus para que essa união possa dar certo. Amém? Pode passar aí o próximo. Quando você fere o seu cônjuge, na verdade você está ferindo a si mesmo, né? Coloquei ali uma foto de alguém cortando o seu próprio corpo, o seu braço. Então, você, né, quando se casa, se torna uma só carne. Então, quando o homem está ferindo a sua esposa, na verdade ele está ferindo ele mesmo, né? Quando a mulher está ferindo o seu esposo, na verdade ela está ferindo ela mesma, né? Eu até vi uma pastora falando algo sobre isso. Às vezes a mulher diz para o seu marido: tomara que o meu marido fique desempregado e acabe tudo, mas vai esbarrar nela, né? Se o seu marido ficar desempregado e acabar todo o dinheiro, vai esbarrar nela, não tem jeito. Tomara que meu marido fique desempregado, tomara que tudo dê errado aqui em casa, vai esbarrar nela, porque é uma só carne, né? Então, quando dá alguma coisa errada para um, automaticamente vai
esbarrar no outro. Não tem jeito. Então, quando você está ferindo, né, o seu cônjuge, ferindo a sua esposa, ferindo o seu esposo, na verdade, você está ferindo a si mesmo. Porque a Bíblia diz que você se tornou uma só carne. Então, como é que você pode combater a sua própria carne? Né? Só um louco se corta. Né? Se alguém está se cortando, se alguém está batendo a cabeça na parede, eu falei, esse cara não está bem, tem que ser internado, né? Tem que levar ele para um psiquiatra olhar ele, porque ele não está legal. Esse cara está agredindo o seu próprio corpo, ele bate a sua cabeça contra a parede, né? Ele está se cortando com gilete, esse cara não está legal, ele precisa de um tratamento, ele está lutando contra o seu próprio corpo, e é isso que tem acontecido nesses dias, né? O casal tem lutado contra si mesmo, o homem tem lutado contra si mesmo, a mulher tem lutado contra si mesmo, né? Não é outro inimigo, ele não está combatendo o inimigo, na verdade está combatendo ele mesmo, e esse é o problema, se ferindo. Então, quando você fere o seu cônjuge, na verdade você está ferindo a si mesmo, né? Você está lutando contra você mesmo, lá na sua casa. Se alguém quiser perguntar, ele pode interromper, tá? Pode passar o próximo. Conceituando a expressão uma só carne. Passa o próximo aí, por favor. União fisiológica. As células humanas têm 23 pares de cromossomos, dos quais 22 não apresentam diferenças entre machos e fêmeas. Os autossomos, os outros 2 cromossomos, heterossomos ou cromossomos sexuais, apresentam diferenças. As mulheres possuem 2 cromossomos sexuais homólogos, XX, os homens possuem um cromossomo X e outro não homólogo, AX, denominado Y. Passa o próximo para mim. A ciência comprova que a mulher veio do homem, mas ambos são diferentes entre si. Então, isso aqui não é nem a Bíblia, isso aqui é a ciência. A ciência diz que a mulher saiu do homem, comprovadamente, né? Ou seja, Eva saiu de Adão. Então, a ciência concorda com isso. A Bíblia diz que Eva saiu de Adão. Então, a ciência concorda, né? Mas são diferentes. Eu coloquei a foto aqui do garotinho, né? Com a bola, aí o boné, sua roupa, e a menina lá com seu jeito. Então, são diferentes. Então, Deus uniu 2 pessoas diferentes. Sabia que não ia ser fácil. Então, Deus ama as diferenças. Tome cuidado com alguém que quer fazer todo mundo igual. Essas pessoas são perigosas. Todo mundo igual. São diferentes. Né? Às vezes a mulher quer, eu gostaria que meu marido fosse igual a mim. Isso é impossível. Às vezes o homem fala, gostaria que minha esposa pensasse como eu. Isso é impossível. A mulher fala, eu gostaria que meu marido pensasse assim como eu penso. Isso é impossível. São diferentes. Né? Deus uniu 2 pessoas diferentes. E Ele sabe que se essas pessoas submeterem aos seus princípios, vai dar certo. Né? A mulher pode fazer muitas coisas melhor do que o homem. Né? Muitas coisas a mulher faz melhor do que o homem. Isso é normal. Mas você querer que o homem seja igual à mulher e a mulher ser igual ao homem, isso é impossível. São diferentes. Né? A ciência comprova que a mulher veio do homem, mas são diferentes. Né? Deus uniu assim. Só Deus para ter essa ideia de colocar 2 pessoas diferentes em uma casa. Só pela graça de Deus que esse casal vai conseguir sobreviver e ir até o fim. Né? São diferentes, pensam diferente, né? Têm ideias diferentes. Não adianta você, eu estou tentando fazer o meu marido ser igual a mim. Ele nunca será. Você vai morrer e não vai conseguir isso. Eu estou tentando fazer com que minha esposa seja igual a mim. Isso é impossível. Você não vai conseguir isso. São diferentes. Né? Tem mulher lutando, tentando. Né? Você não vai conseguir. Né? Esse dia a Érica estava falando comigo, eu gostaria que você pensasse igual a minha mãe. Eu falei, isso é impossível, cara. Eu jamais vou pensar igual a sua mãe. Eu não sou sua mãe. Né? Eu gostaria que você pensasse igual a minha mãe. Isso é impossível. Eu não sou sua mãe. Eu sou seu marido. Diferente.
né? Mãe é mãe. Geralmente as filhas estão ali coladas com suas mães, gostam da presença da mãe, né? Entende, fala a mesma língua, né? Estão ali juntas, mas marido é diferente, né? Diferente. Então Deus ama as diferenças. Então a mulher veio do homem, mas são diferentes. Não tente querer fazer seu marido igual a você. Você nunca vai conseguir isso. Não tente querer fazer a sua esposa igual a você. Você nunca vai conseguir isso, né? Deus ama as diferenças. É interessante, né? Que o homem vai completar a mulher e a mulher vai completar o homem, né? Porque até para ter energia, não tem que ser dois positivos, não. Um negativo e um positivo. Se tiver dois positivos, vai dar ruim. Se tiver dois neutros, não tem. Então, acho que essa junção é isso, né? Eu vou completar o que ela não tem, ela vai completar o que eu tenho, para poder dar um resultado final, né? É isso aí. Aqui é diferente, mas aqui tem poder, né? Podemos dar o exemplo. Duas mulheres que se juntam, podem fazer sexo a vida toda, não nasce nada. Dois homens que se juntam, podem fazer sexo a vida toda, não vai nascer nada. Mas quando pega aqui o homem e a menina, tem poder. Vai nascer criança, vai ter bebê. São poderosos, são diferentes, mas são poderosos. Então Deus uniu pessoas diferentes, mas que têm poder. Né? Pode colocar aí a vida toda, duas mulheres fazendo sexo todo dia, não vai nascer nada. Né? Esse dia eu estava vendo a televisão, falou assim que a filha da Gretchen ia ser pai. Falou assim, a Tami vai ser pai. Falei, cara, que coisa esquisita isso. Como é que a mulher vai ser pai? Fica coisa esquisita, cara. Isso é impossível, cara. Duas lésbicas. Agora uma vai ser pai. Isso é impossível. Duas mulheres juntas. Nunca vai conseguir ter filhos. Ela vai ter que recorrer ao que é do homem. Pegar o que é do homem, colocar no seu útero, e ela vai começar a gerar. Então, Deus ama as diferenças. Tem poder. São diferentes, mas são poderosos. Então, tome cuidado com alguém que quer fazer todo mundo igual. Pode passar aí. União sociológica. É importante destacar que a história da civilização humana é calcada nesta inter-relação. Homem, mulher e sua prole. Isso aqui é o plano de Deus, né? O homem, a mulher e os seus filhos. Isso aqui é o propósito de Deus, é com isso que Deus trabalha, e é com isso que nós trabalhamos e vamos sustentar isso. Homem, mulher e os seus filhos. Podem passar aí o próximo. União espiritual. O sexo cumpre um papel divino no casamento. Hebreus 13, 4. Quem pode ler para a gente aí? O significado desta unidade é tão profundo que serve de paradigma para expressar a união entre Cristo e a igreja. Lê para a gente Hebreus 13, 4. Expressa a união entre Cristo e a igreja. Então, o sexo cumpre um papel divino no casamento. Pode ler. Isso. E também em Efésios 5, 33, 29 diz, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E verso 33, assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, o sexo vem de Deus, né? Assim como o pastor Silas fala, não foi o diabo que inventou o sexo, não. O sexo no casamento, né, é legal. O problema do sexo é quando é fora do casamento, ou antes do casamento. Aí que está o problema, mas o sexo dentro do casamento, isso é legal. Casamento só é casamento se tiver o sexo. Se um homem e uma mulher se casarem e não ter relação sexual, isso é qualquer coisa, menos casamento. Porque para dizer que aquilo é casamento, né, tem que ter a relação sexual. Se um homem e uma mulher se casam, vão para uma casa e nunca tem relação sexual, isso é qualquer coisa, menos casamento. Casamento tem que ter o ato sexual. Então, o sexo vem de Deus.
Pode passar o próximo. 2 pessoas e um único teto. Eis aí o problema, né? Será necessário o diálogo, né? A oração, a unidade, a visão, o propósito, a fidelidade, a renúncia e os princípios. 2 pessoas em um único teto diferente, sozinho, você não vai conseguir. Você vai precisar dessas coisas aqui. Você vai precisar ter diálogo, você vai precisar de oração, você vai precisar da unidade, você vai precisar da visão, do propósito, da fidelidade, a renúncia e os princípios de Deus, para que esse casamento consiga ir até o fim. Vai precisar de tudo isso. Se você ignorar essas coisas aqui, dificilmente você vai conseguir ir até o fim. Não vai conseguir. Então temos que submeter isso, né, para conseguir ir até o final. Pode passar o próximo. O casamento é a união de histórias distintas. Aqui eu coloquei aqui, ó, a foto de um garotinho e uma meninazinha ali do outro lado. Então, ó, ele foi criado na fazenda pelo pai e tinha 5 irmãos. Essa é a criação dele. É de lá que ele vem. Ele é criado na fazenda, sem a presença da mãe, foi criado pelo seu pai e tem 5 irmãos. Ela é filha única, criada na cidade pela sua mãe. Ele cresce, vai para a cidade, eles se encontram e casam. O que vocês acham que vai acontecer? Problema. Eles foram criados de forma diferente, cultura diferente, vieram de lugares diferentes. E agora eles crescem, se tornam noivos e casam. Então, se não tiver a graça de Deus, eles não vão conseguir. Porque são pessoas diferentes, criação diferente. Cada um foi criado de uma maneira, foi criado de um jeito. Né? Eu fui criado, por exemplo, até os meus 17 anos, eu fui criado em fazenda. Meu pai tinha uma pequena fazenda, tinha colheita de cacau e café e sustentava os filhos com isso. Então, até os meus 17 anos, eu fui criado assim, em fazenda, você tirando leite de vaca, tomando aquele leite natural da vaca, ia lá, tirava e vendia o cacau. Era isso que o meu pai sustentava a gente, vendendo cacau, café, até os meus 17 anos. Né? A Érica é totalmente diferente, né? Sempre foi na cidade. De repente a gente se une. Se não é com a graça de Deus, você não consegue ir adiante. São culturas diferentes, vêm de lugares diferentes. Né? Então você tem que observar essas coisas. Então, o casamento é a união de histórias distintas. O garoto veio lá, ó, foi criado pelo seu pai, sem a presença da sua mãe. Sua mãe morreu cedo. Ele nunca teve a presença da sua mãe por perto. Criado com o seu pai, geralmente o pai é mais duro, né? Geralmente o pai não tem muito sentimento, a mãe abraça mais, é mais carinhosa, tanto que os filhos gostam mais de ficar perto das mães, né? E ele foi criado sem a presença da sua mãe, né? Já a outra não, a outra é sempre agarrada com sua mãe. De repente, eles crescem, casam, e talvez ela vai querer que o marido faça a mesma coisa que a sua mãe, e ele não vai fazer isso. Né? Aí ela vai começar as comparações, que é um problema. A comparação é um problema. Ah, minha mãe fazia isso, você não faz. Ah, eu queria que alguém fosse igual, eu queria um marido igual a minha mãe. Né? Isso é impossível. Né? Um marido igual a mãe. Isso não existe. Mas tem alguém que quer, eu gostaria que o marido fosse igual a minha mãe. Isso é impossível. É diferente. Né? Deus não trata todo mundo igual. É verdade. Michael Murdock disse uma frase que uma vez ele estava falando, ele estava falando para uma senhora, né? Ela falou assim, não, você não pode tratar todo mundo igual. Aí ela disse assim, não, eu trato todo mundo igual. Aí ele falou assim, não, é impossível você tratar todo mundo igual. Ela disse, não, eu trato todo mundo igual. Aí ele falou assim, por acaso você dorme com o seu vizinho? Aí ela falou, não, o que é isso? Falou, você deixa seu vizinho deitar na cama do seu marido? Ela disse, não, jamais. Eu falei, então você não trata todo mundo igual. Você não deixa seu vizinho deitar na sua cama com sua mulher? Você deixa? Não deixa. Né? Você não deixa o seu vizinho chegar e tomar liberdade na sua casa, então você não trata todo mundo igual. Então tem que saber as diferenças. Diferenciar. Nem Jesus tratou, né? Nós aprendemos com a Bíblia que ele tinha lá 12 discípulos, 3 mais chegados e um
mais chegado que os 3, que era João. Então, até Jesus teve aí diferença. E alguns milagres que ele ia fazer, só levava Pedro, Tiago e João. Os outros deixavam para lá de fora. Então, Jesus tratou dessa maneira. Trabalhou as diferenças. Então, nós precisamos também trabalhar esses princípios. Pode passar aí, querido. O casamento e o respeito aos limites. Tudo tem limite, já tem um ditado que diz, os limites devem ser respeitados, mas ambos precisam superá-los e potencializar suas virtudes. Então, no casamento precisa ter limites. Limite para o homem, limite para a mulher. Nem tudo que você deseja fazer, quer realizar, você pode. Às vezes você não vai fazer coisa pensando na sua esposa. Às vezes você pensa em fazer algo, mas você não vai fazer pensando no seu cônjuge. Tudo tem limite. Quando você se casa, a sua esposa se torna aí sua família principal. Seu esposo se torna aí sua família principal. Tem gente que não aceita muito isso. Tem limite, saber lidar com a sua família, saber lidar com sua mãe, saber lidar com seu pai. Um tempo atrás estava um curso lá na sede, aí teve uma senhora lá, que a filha dela casou recentemente, ela falou assim, hoje em dia está ensinando tudo errado no curso de casamento, porque a minha filha chegou de lá do curso, lá da sede, e o pastor disse que eu agora sou parente dela, e eu não sou mais a mãe dela, e eu não concordo com isso, que eu sou parente dela, e que o marido dela agora passou a ser a sua família principal e eu sou parente. Então, a verdade é que quando você se casa, sua família principal passa a ser o seu marido. Sua família principal passa a ser a sua esposa, sua mulher. Sua mãe continua fazendo parte da sua família. Seu pai também, mas a prioridade passa a ser a sua esposa ou seu esposo. Então, se não trabalhar com isso, tem problema. Então, nós temos que trabalhar. Tudo tem limite. Às vezes, o casamento acaba, traz a parentada toda para dentro de casa para perturbar. É cunhado, é sogro, é sogra, é tio, a parentada toda, papagaio, galinha da Angola, todo mundo perturbando dentro da casa. Não tem casamento que aguenta isso. Tem homem que aguenta isso, tem mulher, vai embora. Porque quando você se casa, você não casa nem com cunhado, você não casa com sogra, você não casa com sogro, você não casa com papagaio. Não, você casa aí com a sua esposa, com sua mulher ou com o seu esposo. Depois que você casa, vai todo mundo. Vai papagaio, começa a perturbar o casamento. A parentada toda. Casa com a família. Aí não tem casamento que aguenta. Muitos casamentos acabam por causa disso. Não tem limite. Casa com cunhado, com cunhada, tem que ter limite. Você está junto com a sua esposa lá. Pode receber os parentes, ok. Precisam dar apoio aos parentes, mas você casou com a sua esposa, com seu esposo, é a sua família. Quando você deu sim lá na frente, até que a morte separe, foi para estar junto com seu esposo e esposa. Os outros você vai dar um suporte, se você puder. Não queira levar a parentada toda para dentro de casa, não, que você vai arrumar perturbação para a tua vida. Vai arrumar perturbação para a tua casa. O que o senhor está falando é uma verdade, até nas questões, às vezes, pessoais do casal. Vou dar um exemplo aqui. Todo casal, às vezes, tem seu momento de crise, discute, fala uma coisa que o outro não gosta, isso é normal. Vou me dar como exemplo. Eu tenho um momento de crise, discuto com a Andréia, vou lá para minha mãe. Falo, mãe, vou discutir com a Andréia falou isso. O que minha mãe vai fazer? Vai ficar de o quê? Raiva. De quem? Da Andréia. Tá bom. Aí, passa uma semana, eu estou de bem com a Andréia. E minha mãe com a Andréia está de bem? Não. É o que nós temos que ter cuidado. Porque às vezes uma coisa que é íntima do casal, aí eu falei, pode ser da filha também, né, pastor Omar? Briga com o marido, aí vai falar com o pai ou com a mãe. Mãe, eu briguei com o Ronaldo, não sei o quê. Passou uma semana, eu estou de bem com a Andréia. E aí, o pai e a mãe da Andréia estão com o quê? Com raiva de mim. Então, até nessas coisas, nós temos que ter sabedoria. Tem coisas que tem que ser resolvidas pelo casal, mano. É igual o pastor Omar falou. Deu uma dor de barriga, corre para a mamãe. Acabou as coisas dentro de casa, corre com a mamãe. Tem coisas que Deus quer que o casal tenha uma experiência. Lógico,
tem coisas que você tem que pedir ajuda do pai e a mãe para te dar um suporte. Mas tem coisas que o casal tem que passar junto para poder amadurecer. Então, o pastor Mar falou essas questões. E outra coisa, irmão, pode ser a sogra mais linda do mundo, pode ser mas todo dia na casa enjoa. Aí vem tu chega, aí vou dar um exemplo aqui, tanto do homem quanto da mulher. Aí vem, chega do trabalho cansado, quer botar um bermudão, quer ficar sem camisa, tá o sogro lá. Aí tu vai ficar quieto. Aí chega do trabalho, a mulher quer tomar um banho, quer botar uma roupa mais à vontade, tá o sogro lá. Um dia vai se aborrecer, irmão. Tá? Então, só que isso é importante, tem que partir do casal. O quê? Mãe, a senhora é minha mãe, ela é meu pai, mas aqui na minha casa tem limite. Então, o casal tem que pôr limites. Um exemplo, uma vez a Andréia foi até grossa com a mãe dela, depois eu chamei no canto e não gostei. A Andréia arrumou a coxa, a mãe dela, não é assim não, ela falou, não é assim não, não é assim não na sua casa, na minha casa é assim. Então, se você com cuidado não impor limites, daqui a pouco seu pai e a sua mãe mandam mais na sua casa do que o seu próprio marido, a esposa, como o pastor Omar disse. Lá na frente, tu vai ter dor de cabeça com isso. Né? É a mesma coisa que aquela história. O cara casa, minha mãe não cozinhava assim. Aí a mulher fica quieta. A comida da minha mãe era melhor. A mulher está quieta. Pegar um dia a mulher nervosa, vai casar com a tua mãe então. Mas é verdade. Então são coisas que parecem muito simples, mas como disse aqui o pastor Omar, são perturbações para a sua família, né? São perturbações para o seu casamento. E que é verdade. Irmão, casou é você, a sua esposa e os filhos. Negócio de todo dia. Eu particularmente eu não gosto. Aí chega em casa e tem parentes. E tem uns que só vai só para comer, nem lavar a louça. É verdade, irmão. E aí isso aí vai perturbando o teu casamento. Vai perturbando o teu casamento. Então o casal tem que ter muito cuidado dentro disso. Que lá na frente dá um estresse, daqui a pouco, aí bota a culpa no diabo. É verdade, o diabo diz aí que isso aí não tem nada a ver. Quer falar? Os nossos pais sempre vai ver a gente como filho. É. Meu pai, tenho meus filhos, eu vou para meu pai, é um pai super ciumento. Então ele sempre vê como a menina. E essa questão da seu problema, eu não falo também que botar um para a outra. Aí ele levanta, mas não é, você vai ser eu gosto, não, gente. Dá uma perspectiva assim, então nós vamos botar uma maneira diferente. Então, mesmo que casar, filho, os pais sempre vai ser um menino, né? E o noivo, né? O esposo sempre vai ser um pouco mal. Então, essa questão aí, realmente, a gente tem que prestar uma atenção, porque senão vai dar ruim. E outra coisa, é uma coisa que precisamos entender, que nem todo mundo sabe os seus limites. Tem pessoas que são abusadas. Então, é você dar muita liberdade, daqui a pouco está mandando mais do que você. Pô, carne hoje eu não quero não. Então, tem pessoas que sabem o seu limite, mas tem pessoas que não sabem. Se você der muita liberdade, daqui a pouco, você vai chegar em casa, não, vai dormir na sala aqui, eu vou dormir no teu quarto. Tem pessoas que têm parente que é complicado. Quando meu filho casou, ele tinha 18 anos e a menina 16 anos. E voltaram na regrinha. A gente também não faz por mal. Aí, na minha casa, é assim: 7 horas era o café da manhã, 9 horas era uma frutinha, né? 11 horas o almoço, 3 horas da tarde cafezinho com pão, 7 horas a janta. Meu pai, que dificuldade. A minha nora pegou a bebê, pegava a menina, que a gente mora em frente, assim, né? Pegava a menina, ela com o cabelo bonito, muito comprido, fazia assim um ponto, amarrava, leva cada um. Ai, meu Deus, que raiva. Não lavava nem o rosto. Falei, Jesus amado, menina, pelo amor de Deus, pentear esse cabelo, vai lavar o rosto, toma o teu café, depois você vai na cama da sua mãe.
Aí ela falava pro meu filho vinha, mãe, você tá muito se metendo na minha vida, mãe, sei o quê, sei o quê. Pai, meu filho, não é assim não, meu filho. Aí dava hora de ir pra escola, tava na casa da mãe. A família é muito grande, deles lá, né? Aí a menina perdia o horário da aula, tá eu chamando. Ei, vem trazer a menina pra escola, tá na hora. Aí, graças a Deus, eu aprendi. Não se mete mais. Não. O meu filho fala assim, ó. E o meu filho, mas meu filho também não dá mole pra mim, não. Meu filho dá mole, palavreado até no chão. Mas a gente tá de família, desculpa palavreado. Aí ele falou assim pra mim, sabe como é que meu filho fala? Quando eu chego e falo assim, ô Gisele, que é minha nome, você faz assim? Aí o meu filho vira assim, mãe, você sabe onde é a sua casa? Eu falo, meu filho, é isso mesmo. E vou embora. É isso aí. É isso aí, cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado, né? É isso aí. Isso é um problema. Certo. É isso aí. Então, até a Bíblia diz, deixará o homem a sua casa, né? E vai unir com a... Verdade. Então, cada um ficar no seu canto é a melhor coisa, né? Cada um no seu canto. Sogra no seu canto, sogra é bênção. Qual o problema da sogra? Quando ela sai do lugar dela de sogra. Sogra é uma bênção. A sogra é uma bênção, mas quando ela deixa de ser sogra, vira um problema. É isso aí, mas quando ela é sogra, é bênção. Quando ela sai do lugar dela de sogra, aí torna problema. Exatamente. Então tem que saber a hora que se meter, né? Tem que saber, tem. É isso aí. Amém. Pode passar o outro aí. Vamos para frente. O casamento é a mutualidade. Mutualidade é a qualidade ou estado do que é mútuo. Significa dizer que quando há mutualidade, os envolvidos trabalham para o bem-estar do todo. Né? Isso é importante. Então, você, né, com a sua esposa, com seu esposo, trabalha para o todo da sua casa. Né? Isso aqui é meu. Né? Isso aqui, não, esse carro é meu, essa casa é minha. Não, para o todo. O casal trabalha para o todo da sua casa. Não, isso aqui é meu. Não toca, tira a mão daí. Não, uma carne, uma só carne, um só corpo. Trabalha para o bem-estar da casa, do corpo. Né? Juntos, trabalhando ali no mesmo propósito, na mesma visão, numa mesma unidade para o todo. Que às vezes marido e mulher em casa parecem dois inimigos, né? Cada um buscando as suas coisas. Não, isso aqui é meu. Não, cada um buscando aquilo que... Não, eu desejo isso, tal, isso aqui. Peguei isso aqui. Não, eu vou tirar isso aqui de você. Os dois guerreando dentro de casa. Na verdade, o casal tem que trabalhar para o bem-estar da sua casa, dos seus filhos, no todo, atingir o todo. Isso é mutualidade. Pode passar o próximo. Princípio de mutualidade. Que vos ameis uns aos outros. Aqui tem alguns princípios. Recebei-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Sujeitando-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Né? Então, alguns princípios aí que fala também de humildade, né? Que vos ameis uns aos outros. Isso também é mandamento, né? Amar um ao outro, né? Recebei-vos uns aos outros,
levai as cargas, peso uns dos outros, sujeitando-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, né? Edificar alguém, edificar uma casa, edificar uma pessoa, confessai as vossas culpas uns aos outros, perdoando, tem que ter perdão no lar, na casa, tem que ter perdão no casamento, né? Isso é bíblico. Pode passar o próximo. Cristo e a igreja, o casamento ideal. No Antigo Testamento, Deus tratou Israel como esposa e destacou a importância da fidelidade. No Novo Testamento, Cristo é o noivo da igreja. O próximo aí. O casamento entre Jeová e Israel, o grande amor de Deus. Jeová, no Antigo Testamento, é descrito como marido do povo de Israel, um povo infiel. Oséias é o exemplo clássico desta comparação. Quem pode ler para a gente aí Oséias 1:2 e Oséias 3, do 1 ao 3? O profeta Oséias é o exemplo clássico desta comparação, que Deus mandou ele pegar uma mulher prostituta e se casar com ela, Gomer. E ele teve 3 filhos com essa mulher. Por um tempo, ela ficou fiel a ele, mas depois ela voltou à devassidão, e mesmo assim ele perdoou esta mulher. Então, o grande amor de Deus é Deus amando pessoas que muitas vezes não te amam, né? Deus doando, amando cada vez mais e sendo menos amado. Então, quando Deus mandou o profeta Oséias pegar uma prostituta para se casar, aquele era um exemplo de Deus para com o povo. Ele se casou com a prostituta, teve filhos com ela, ela ficou um tempo fiel a ele, depois voltou novamente à prática, né, da prostituição, e ele perdoou esta mulher. Quem achou aí pode ler para a gente aí. Oséias. Agora, Oséias 3, 1, 3. Ama os filhos. Isso. Então aqui, Deus está mostrando para o povo o seu grande amor. Esse é um ponto obscuro da Bíblia. Como é que Deus mandou o profeta, como Deus pode mandar o profeta casar com uma prostituta? Uma mulher que era prostituta. Mas aqui Deus está provando que o seu amor e mostrando para o povo como ele estava se sentindo. Nenhum homem vai se sentir bem, feliz, sendo traído pela sua esposa, pela sua mulher. Era assim que Deus estava se sentindo. Deus estava se sentindo traído pelo seu povo. Então ele pegou o profeta Oséias, mandou ele casar com uma prostituta, teve lá os 3 filhos com ela, ficou fiel por um tempo, depois ela voltou às suas práticas erradas, e mesmo assim ele perdoou. Deus está dizendo, olha, mesmo que alguém cometa erros, cometa pecados, possa cometer injustiça, possa voltar à prostituição, Deus está dizendo, eu ainda posso te perdoar. Então, Oséias é o exemplo clássico desta comparação do grande amor de Deus. Tá? Pode passar o próximo. A união de Cristo e a igreja. O tema casamento esteve presente nos diálogos de Jesus. Falou do divórcio, Mateus 10, 2 ao 9. Comparou o reino dos céus a um rei que celebrou as bodas do seu filho, Mateus 22, 1 e 14. Propôs a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 ao 13. E o primeiro milagre em Caná da Galileia, João capítulo 2, verso 11. Então, Jesus falou
sobre o casamento. Quem pode ler para a gente aqui Marcos 10, 2? Ele deu aí o seu parecer, a sua opinião sobre o divórcio. Achou aí? Mateus 10, 2. Pode ler. Até o 5, tá? Isso, então, eles estavam perguntando se era, por que Moisés deu carta de divórcio? Né? Eles estavam falando assim, por que Moisés então liberou o divórcio? Mas aí Jesus usou essa palavra dizendo assim, olha, por causa da dureza do vosso coração. Por que o divórcio acontece? Por causa da dureza do vosso coração. Coração duro, homem com coração duro, mulher com coração duro, não tem perdão. Então, eles estavam questionando Jesus, os fariseus. Moisés deu carta de divórcio. Moisés permitiu o divórcio. Aí Jesus disse, olha, por causa da dureza do vosso coração. O problema não é Moisés. Tem gente que quer colocar a culpa no líder, por causa do divórcio, quer colocar a culpa no pastor por causa do divórcio, quer colocar a culpa na igreja porque é tanto divórcio. Mas Jesus disse aqui, olha, o problema não é Moisés. O problema é a dureza do vosso coração. Às vezes quer culpar a igreja, quer culpar o líder. Os fariseus estavam culpando aqui Moisés. Jesus disse, o problema não é Moisés, é a dureza do vosso coração. É homem com coração duro, não tem perdão, não perdoa, não consegue ser humilde. Mulher também, a mesma coisa. Então, vem o divórcio. Mas Jesus disse que o problema não é de Moisés. Aí ele vai dizer, porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, essa é a palavra de Jesus. Então, o divórcio pode acontecer, mas sempre será por causa da dureza do coração do homem, do coração da mulher, que não quer perdoar, que não quer doar, que não quer fazer aquilo que Jesus disse. Então, hoje o divórcio tem crescido muito, mas a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é do líder, a culpa é daquele mesmo que pede o divórcio. Então, sabemos que em alguns casos não tem jeito, existem as regras, mas não podemos chamar essa coisa de comum. Pode passar o próximo. Então, conclusão, não podemos banalizar o casamento adotando o divórcio como prática fortuita, ou seja, casual, acidental, dependente do acaso. Então, o divórcio não é um acidente. Não podemos tratar isso, isso foi um acidente que aconteceu. Não podemos tratar dessa maneira. Fulano de tal se separou, do nada. Foi um acidente, foi casual. Não podemos tratar isso assim. Quando uma aliança se parte, quando um divórcio acontece, é porque uma coisa grave aconteceu. E Deus é um Deus que detesta essa coisa, porque deixa todo mundo fraco. Quem pode ler para a gente aí Malaquias 2,16? Deus dizendo aí o que ele acha a respeito do divórcio. Pode ter versão diferente, mas a versão NVI Deus disse, eu odeio o divórcio. Malaquias 2,16. Isso é a opinião de Deus. Isso, então, isso aí é a opinião de Deus sobre o divórcio.
dizendo que odeia o divórcio. Então, nós respeitamos as regras, mas é uma coisa que você nunca pode chamar isso de comum, né, de normal na igreja. Você não pode chamar uma coisa que Deus odeia de comum. Você pode chamar pecado de comum? Não, o pecado é comum. Não. Né? Existe. Por exemplo, o sexo entre namorados na igreja existe? Existe. Mas isso é comum? Não. Né? Quem quiser fazer sexo, que vai se casar, que se case. Isso não é comum. Não pode chegar à igreja e falar, não, a partir de hoje o sexo entre namorados é liberado na igreja. Não tem nenhum problema mais. Nós não podemos chamar isso de comum. Existe, existe. Mas você não pode chamar de comum, de normal, essa coisa na igreja. Então, Deus disse que Ele odeia o divórcio porque deixa todo mundo fraco. Né? Pastores fracos, mulheres fracas, líderes fracos, igreja fraca, obreiros fracos, né? Membros fracos, todo mundo fraco. Por isso que Deus odeia. Porque o divórcio é uma divisão, né? Divide, né? Divórcio quer dizer dividir, você divide, se separa, então todo mundo fica fraco, os filhos fracos, né? E a gente aprendeu lá nesse curso que teve aí dos casais, e quando você se separa, a pessoa que vai embora vai sempre levar alguma coisa de você, e vai deixar alguma coisa dele para você. Se você tiver o filho, por exemplo, né, você separou, divórcio. O filho pode ficar contigo, né, mas ele sempre vai pegar aquele filho para poder passear com ele, ir para as férias, sempre contato contigo. Ou seja, tem algo dele que ficou contigo. Você se separou, teve filho, né, e ele sempre vai ter o contato. O seu ex-marido vai pedir o filho para sair, pedir o filho para ir para as férias. Você não vai conseguir, no divórcio, eliminar tudo, não. Ele vai levar alguma coisa de você e vai deixar alguma coisa para você. Isso é divórcio. Então, Deus odeia porque deixa as pessoas fracas. Deixa os crentes fracos, seu povo fraco. Por isso que Deus não gosta disso. Então, o divórcio é uma quebra de aliança. Você fez um acordo, você fez uma aliança, mas aí você quebrou essa aliança. Algumas pessoas vieram diante do altar e prometeram diante das testemunhas, diante do povo, diante de Deus, mas de repente elas quebraram essa aliança. Acabou, terminado. E aí os filhos sofrem a consequência, os filhos padecem, os filhos vivem longe dos seus pais, com conflito com seus pais, filhos fracos, né, desanimados, quando casam repetem a mesma coisa, né, os pais divorciados, muitos filhos, quando se casam, repetem a mesma coisa dos pais, se tornam também divorciados. Então Deus odeia essa coisa. Então nós que somos da igreja, temos que sempre lutar, né, pela união, pela aliança. Temos que sempre lutar pela família. Né? Hoje em dia, a mídia tem jogado o homem contra a mulher. A Bíblia diz que Deus criou para ser parceiros. Né? Criou Eva para ajudar Adão. Não são inimigos, mas hoje a mídia coloca o homem para a mulher como inimigo. E coloca a mulher para o homem como inimiga. Hoje a mídia é assim, um destruir o outro. Homem não presta, homem não vale nada. Aí a mulher fala assim, então eu vou me relacionar com outra mulher. Porque, vivia com um homem, ele me batia direto. Ele me maltratava direto. Aí eu conhecia uma outra garota e ela é tão carinhosa comigo. Então é melhor ficar com outra mulher do que com o homem, porque o homem não presta. Então, isso é perigoso. Pegamos os maus exemplos. É isso que a mídia tem feito. O homem contra a mulher. São inimigos. Um deve destruir o outro. Mas esse não foi o propósito de Deus. São parceiros. Tem que trabalhar na unidade, juntos, unidos, no mesmo propósito. Não são inimigos dentro de casa, são parceiros. Quando mexe com um, mexe com o outro. Quando fere um, fere o outro. São parceiros. Este é o propósito de Deus. Tem que estar unidos. No mesmo propósito, na mesma visão, mesma unidade. Não permitir divisão de ninguém.
né, de ninguém chegar na sua casa para dividir o seu casamento. Você não pode tolerar ninguém que entre na sua casa para dividir a sua casa, dividir o seu casamento, seja parente ou não. Tem que ficar sempre atento a isso, porque Deus ama a unidade. Quando tem unidade, a igreja cresce. Quando tem unidade, a família cresce. Quando tem unidade, todo mundo ganha. Os filhos ganham, todo mundo fica em paz e feliz. Esse é o propósito de Deus. É interessante que Deus também disse, deixará, né, a sua mãe e o seu pai. Isso também tem sido um problema na igreja, que muitas vezes o filho não quer deixar o pai, não quer deixar a casa da mãe por causa do conforto. É deixar geograficamente. Você pode até morar de favor por um tempo na casa da sua mãe e do seu pai, mas depois você tem que procurar a sua casa, ter a sua casa. Esse negócio de filho enfiado dentro de casa de pai, com mulher, com marido, isso não dá certo. Isso é mandamento de Jesus, deixará o pai e a sua mãe e vai unir a sua esposa. É geograficamente, você tem que sair daquele lugar, tem que sair daquele local. Eu sei que hoje muita gente mora em puxadinhos, né? Puxadinho do sogro, puxadinho da sogra. Isso é perigoso. Por um tempo você pode morar de favor, para você conseguir alguma coisa para você, mas depois tem a sua casa. Lute por isso, porque isso está na Bíblia, né? Para não ter que você ficar com o parente deixou tu construir lá em cima da laje. Qualquer coisinha que você alterar a voz, ele grita para você, isso aqui é meu, né? O dia que você quer falar alguma coisa com a sogra, com o sogro, isso aqui é meu. Não grita muito aqui não, senão tu vai pegar tuas coisas e vai embora. Né? Então, lute pela sua casa, lute pelo espaço seu. Isso aqui, trabalhei com a minha esposa, isso aqui é nosso. Isso aqui não é de sogro, não é de sogra, isso aqui é a nossa casa, minha e da minha esposa. Nós trabalhamos para isso. Então, quando Jesus diz deixar pai e mãe, isso é geograficamente também. Porque, às vezes, até sua mãe pode atrapalhar. Até o seu pai pode se atrapalhar. A mãe e o pai podem se meter na vida do casal, sim. Seu filho está sendo agredido, sua filha, você pode se meter. Você pode dar uma ideia, se não quiser, você pode acionar a polícia. Aí você pode se meter. Não, minha filha está apanhando. Aí você vai se meter, você é pai, você é mãe, você não vai querer que sua filha fique apanhando. Ok, aí você vai tentar resolver, se não conseguir, pode acionar a polícia. Aí você pode se meter. Agora, discussãozinha normal, conflito normal, você ficar se metendo, você está arrumando problema para sua filha, para o seu filho. Você tem que saber a hora que você tem que se meter. O negócio lá engrossou, né? A guerra lá estalou. Então, aí você entra. Você tem que saber a hora que você vai entrar. Não tem mais jeito, aí eu preciso entrar. Você tem que ter sabedoria para lidar na sua casa, para você não destruir o casamento da sua filha, do seu filho. Às vezes, você tentando acertar, você vai estar estragando. Né? Que Deus possa aí abençoar a sua vida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deus possa abençoar a sua casa aí, que você possa receber essa palavra, e que debaixo da graça de Deus, como está escrito na revista, né, Família Cheia da Graça, que possamos cada dia viver debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, que a nossa casa, a nossa família vai ser cheia da graça de Deus. Sua família vai ser cheia da graça de Deus, cheia do favor de Deus. Seus filhos cheios do favor de Deus. E nós vamos chegar até o final, debaixo da bênção de Deus. Você pode ficar de pé, aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Eu quero aproveitar aqui, falar baixinho. Olha, hoje à noite eu quero fazer aqui um culto em ação de graça pela vida da Andréia. Então eu quero convidar aqui toda a igreja, tá? Honrando a minha esposa, você também vai estar me honrando. Né? Honrando a minha família, você também estará me honrando. Ela não está escutando, não. Tá? Não foi nada. Então à noite teremos aqui Ai, que fúria, né? Dei mole, irmão. Eu não sabia que ela estava aqui atrás, dava desgosto. Tá, estragou a surpresa, hein, dona Andréia? Tá? Então, hoje, não é um culto a Andréia, é um culto a Deus, mas eu entendo da mesma forma que a igreja me honra, também é importante honrar minha família. Porque queria ver eu sozinho aqui. Andréia que não me ajuda, Andréia que está do meu lado.
Queria ver um pastor sem uma... Qualquer como foi para... Digo, nem pastor. Queria ver qualquer ser humano sem a sua esposa. Então, eu quero oferecer esse culto hoje à noite, né, a Deus, em gratidão a Deus pela vida da minha esposa, né, pelo seu aniversário. E também estamos completando 19 anos de casados. O pastor Elmar dando aula aqui, eu me lembrando um pouquinho, até da nossa história, pastor Elmar. A gente tinha tudo para morar na casa de... Construir uma casa. Eu falei, Andréia, vamos morar de aluguel. Vai ser um pouco apertado, mas nós iremos construir uma história. Né? E começamos numa casinha pequena, com muita dificuldade. Né? A Andréia, teve uma época que eu fiquei desempregado. Só a Andréia trabalhando para pagar aluguel, fazer compra do mês. E, graças a Deus, hoje... Ainda não temos tudo aquilo que queremos, mas vale a pena, né? Uma história construída, né? Com dificuldade. Às vezes não tem nada dentro de casa, pastor Elmar, numa luta, sem nada para comer dentro de casa, numa guerra. E, graças a Deus, sempre Deus enviava, Deus tocava no coração de alguém. E hoje aí, 19 anos. É uma vida, né? Que o Senhor... Cada dia renove meu amor pela minha esposa, né? Minha esposa pela minha vida. E que a sua família também seja assim. Né? Que você seja um com a sua esposa, com o seu esposo. Né? Dificuldade todo casamento tem. Né? Toda família tem. Né? Mas lute juntos, estejam juntos ali um com o outro. Que isso é a base, né? A base das nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe. Um bom domingo para você. Tá? Um domingo de paz, um domingo de alegria. Um domingo de felicidade, tá? Que esse seja o melhor domingo de toda a história da sua vida, tá? Que o Senhor possa te surpreender. E hoje, às 18h30, um culto de celebração ao nosso Deus, né? Porque Deus ele tem sido bom para conosco. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e todo o povo que foi abençoado, diga, Deus te abençoe, vá em paz, um bom retorno para a sua casa. Não esqueça o filho, tá? Está aqui o filho, jovem, adolescente. Até mais tarde, se Jesus não voltar.